Eu sei que muitos de vocês nem fazem ideia que mudou, né, a lei para rotulagem e as empresas têm um período aí para se adequar. E essas leis estavam lá para serem aprovadas já há mais de 10 anos e a gente não conseguia essa aprovação. É claro, né, visando os benefícios aí dos donos das indústrias, mas para nós, consumidor, é muito legal porque o objetivo é melhorar a clareza das informações para os consumidores e você ter mais clareza do que você está levando para casa. Isso é bacana porque assim você tem opções de escolha, né, de alimentos mais saudáveis aí para a tua saúde. Então, antes de eu falar para vocês o que muda nessa nova lei que foi aprovada e está em vigência, eu vou falar dos prazos que as empresas têm para se adequarem. Mas antes, vamos falar um pouquinho aqui do que é importante para nós consumidores avaliar no rótulo das embalagens. Bom, quando você pega, por exemplo, aqui o rótulo dessa bolacha, a gente vai ter dificuldade em enxergar o que está escrito aqui, tanto na tabela nutricional como nos ingredientes, o que você está levando para casa. Então, inclusive assim, ó, é escuro, né? É pequenininho. Então a gente tem muita dificuldade de entender a rotulagem. Vocês vão perceber que essas regras vão mudar e as empresas têm um prazo aí para se adequar. Uma outra coisa importante quando a gente observa rótulo de alimentos, e que eu falo muito, né, para os meus pacientes, nos meus grupos de emagrecimento, quando a gente pensa em ter saúde, manter o peso ou até mesmo emagrecer, é muito importante que vocês prefiram sempre alimentos mais integrais. E muitos alimentos integrais no mercado, eles não têm uma quantidade significativa de fibras. Então, quando você olha uma tabela nutricional, avaliar a quantidade de fibras por porção para quem quer ter um estilo de vida saudável, inclusive estar em busca de emagrecimento, é muito importante. Então vocês vão perceber que muitos alimentos considerados integrais têm menos de 2 gramas de fibras por porção. Quanto mais fibras, melhor. Então procurar por produtos que tenham aí 3, 4, até 5 gramas de fibras por porção é um alimento mais integral que vai trazer aí, vai fazer modulação hormonal, trazer mais benefícios para a sua saúde. Uma outra coisa super importante a ser avaliada nos rótulos dos alimentos não é a quantidade de calorias, não. Porque na realidade calorias é algo que nós precisamos, todo mundo precisa das calorias. É a qualidade dessas calorias. Então muito importante também vocês olharem não só a tabela nutricional, quantidade de fibras, né, quantidade de proteínas e carboidratos que está ali, mas olhar a lista de ingredientes. Quanto mais ingredientes tem um alimento, mais processado ele é. E, por exemplo, eu vejo muitas pessoas assim usarem alguns alimentos que tendo como saudáveis e quando você olha no rótulo não são. Como, por exemplo, a maioria das gelatinas que tem no mercado. Por quê? Tem corantes artificiais, adoçantes artificiais, ou então bebidas, sabe? Esses bebidas de saquinho. Mas tem muitas bebidas de saquinho que fala que é light, diet, e as pessoas usam como se aquilo fosse bom para a saúde. Também tem que tomar cuidado. A lista de aditivos químicos ali são grandes. Os adoçantes artificiais que tem ali causam doenças, predisposição a câncer, então tem que ficar muito atento. Esses alimentos, eles se tiver uma lista grande de aditivos ali, eles devem ser evitados, consumidos só de vez em quando, igual se consome de vez em quando um refrigerante, por exemplo. Outra coisa importante é que procurar também alimentos que tenham mais proteínas na composição, é bacana, porque assim você tem ali um equilíbrio ali da quantidade de carboidratos, né, de proteínas. É importante também vocês analisarem a quantidade de sódio, já que algumas pessoas têm predisposição a uma pressão mais alta, agravando problemas cardiovasculares. Importante analisar também a quantidade de gorduras. Gorduras é bom para a saúde, você precisa de gorduras, mas o excesso é ruim. Existem vários outros aditivos químicos que é muito presente também em alimentos salgados, principalmente, que é o glutamato monossódico, por exemplo, que é um alimento que pode causar aí
várias alergias, problemas gastrointestinais também deve ser evitado. Então, quando você olha lá, por exemplo, uma massa de tomate, um molho de tomate, você vai comprar, dá uma olhadinha nas opções que você tem. Às vezes você está pagando mais barato ali por um molho, mas quando você vai olhar nos ingredientes, tem um monte de aditivo químico que vai ser ruim para a tua saúde, você vai sobrecarregar o teu organismo. É claro que a tendência ao aparecimento de doença aumenta. Então procurar, por exemplo, estava falando aqui do molho de tomate, um que tem ali ingredientes mais naturais mesmo, tem o tomate, né? Até quando a gente pensa em um adoçante artificial, como por exemplo a sacarina, aspartame, algum desses adoçantes, a sucralose, eles vão causar muitas vezes mais malefício para você do que conter um pouquinho do açúcar mesmo. O problema do açúcar é o excesso, mas adoçantes artificiais causam doença e excesso de açúcar causa doença. Então por isso, vamos lá, o que muda agora na legislação, que é justamente essa questão da quantidade de açúcares, né? Então, uma das coisas bacana, né, que eu li aqui sobre o que muda na nova vigência é que, por exemplo, ó, rótulo assim, escuro, que mal dá para você enxergar o que tem ali de ingredientes na tabela nutricional, não vai ser mais permitido. Agora, segundo a legislação, tem que ter fundo branco e o que está escrito ali em preto. Olha que bacana. Então esse aqui já é um rótulo que vai ter que se adequar. Exatamente assim, ó, fundo branco, preto, você consegue ler, ter clareza, enxergar melhor o que está aqui, então todos vão ter que se adequar. Esse aqui também vai ter que mudar, ó, fundo verde, você não consegue enxergar direito o que está escrito aqui. Aqui também, ó, tem o amarelo, uma mistura de cores, isso aqui é ruim para a gente poder ter clareza no que tem ali no produto. Outra coisa que muda a partir dessa nova legislação é a rotulagem nutricional frontal. Então vai ser obrigatório que tenha uma lupa se o alimento ele contém dentro do que é estipulado, né, na legislação, por exemplo, mais de 15 gramas ou mais de açúcar por porção, então tem que vir escrito que tem alto teor de açúcar, alto conteúdo de açúcar, né? Até para pessoas que têm problemas aí de diabetes ou mesmo pré-diabetes, isso é uma grande vantagem, porque muitos alimentos no mercado, mesmo sendo considerados saudáveis, quem não entende de rotulagem, não consegue interpretar ali os ingredientes, é uma atenção a se ter. Uma outra coisa também tem que vir na parte frontal do alimento se ele contém alto conteúdo de gordura saturada. Então, se o alimento ali na porção tem 6 gramas ou mais por 100 gramas de alimento, é obrigatório também vir escrito ali na parte frontal. Aqui eu tô falando para os alimentos sólidos, tá? Para alimentos líquidos muda um pouquinho essa quantidade. Então, por exemplo, para alimentos líquidos, 3 gramas ou mais de gordura saturada por 100 ml de alimento. No caso do açúcar adicionado, 7,5 gramas ou mais por 100 ml de alimento. E por último, sódio. Então são esses 3 ingredientes aqui, açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Se tem 600 miligramas ou mais por 100 gramas de alimento sólido, é obrigatório vir essa lupa aí alertando a população da quantidade excessiva de sódio. Se for 300 miligramas ou mais por 100 ml de um alimento líquido, também é obrigatório. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver alguns modelinhos ali bem legais do que é obrigatório. Uma outra coisa muito importante que muda nessa nova legislação é a quantidade de açúcares adicionados. Normalmente nas embalagens, né, eles colocam a quantidade de açúcar total, porque lembrando que muitas farinhas brancas viram açúcar no teu organismo. Às vezes você olha lá no ingrediente, não tem um açúcar adicionado, mas tem ali algum carboidrato que vira açúcar. Mas então agora é importante colocar também, além dos açúcares totais que tem no alimento, a quantidade de açúcares adicionados. Agora, importante só para a gente finalizar aqui, falar a partir de
quando essas regras, né, essas leis entram em vigor. Na realidade, elas já estão em vigor desde o ano passado, desde outubro de 2022, para novos alimentos que são lançados no mercado. Para produtos que já existem no mercado, eles têm um prazo aí de 12 meses para adequarem a embalagem. E para alimentos fabricados por agricultor familiar, empreendedor familiar rural, empreendimento econômico solidário, microempreendedor individual, agroindústria de pequeno porte e agroindústria artesanal, né, ou alimentos produzidos de forma artesanal, eles têm um prazo um pouquinho maior para entrar, para se adequar a essas novas leis. São 24 meses da data de vigência, ou seja, até outubro de 2024. Eu quero saber de vocês, manda aí pra gente o que vocês acharam, né? Gostaram dessas novidades aí? Vai trazer para vocês mais clareza? Conta pra gente, quero saber aí a sua opinião. E a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá!